Bom, boa tarde, né? A gente vai começar a partir desse momento a falar sobre a nossa aula de hoje. Terceira aula, que tem como tema o manejo de resíduos nas cadeias agroindustriais dentro da disciplina Avaliação e Gestão de Cadeias Agroindustriais. Gostaria, antes de começar a falar aqui, que você, Conceição, me diga aí, me dê um retorno. Está conseguindo ver a imagem que está sendo projetada? Sim, professor, está aqui a avaliação e gestão de cadeias agroindustrial. Pronto, vamos lá. Mesmo? Isso mesmo, é essa mesmo. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020. Estamos aí finalizando o ano, né? Então, qual a nossa temática de hoje? Nós vamos, dentro da disciplina, falar sobre controles operacionais, especificamente o manejo de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas que são jogadas aí no ambiente a partir da atividade de cadeias agroindustriais. Como já é de costume, eu relembro que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal aí, Vinícius Reis _oficial, para que possam rever e consolidar os assuntos que estão sendo abordados na aula de hoje, né? Então, em outros horários mais oportunos também. Então, vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É utilizar métodos para identificar e, principalmente, manejar resíduos na cadeia agroindustrial. A atividade agroindustrial, ela vai, a partir da produção, ela vai gerar resíduos. Então, esses resíduos precisam ser manejados de forma correta para que se minimize os impactos ambientais e também para a cadeia agroindustrial, né, a indústria, para que ela esteja em conformidade com a legislação em vigor. E o que é que você, estudante, ganha com a aula de hoje aí, né? Conhecimento de variedade de resíduos produzidos em cadeias agroindustriais e métodos para o correto manejo para minimizar impactos ambientais. Então, a partir da aula de hoje, vocês terão a capacidade de conhecer um leque de resíduos que são gerados a partir das atividades agroindustriais e, consequentemente, qual a metodologia, qual as formas que se pode utilizar para minimizar e fazer o correto manejo desses resíduos, né? Diminuindo, assim, os impactos ambientais. Então, para o manejo de resíduos sólidos, seja ele sólido, efluente ou também de emissões atmosféricas, né, gases que são produzidos a partir da atividade agroindustrial, é importante que você tenha em mente que esse manejo ele deve atuar em consonância, ou seja, ele deve atuar o manejo deve ser feito a partir de um planejamento da logística da empresa de forma sustentável. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre um termo conhecido nessa área como logística reversa, que tem a ver com a emissão desses resíduos e, consequentemente, tratamento adequado para esses resíduos. Então, esse manejo ele tem que atuar em consonância com esse planejamento sustentável. Ainda é importante classificar os tipos de resíduo da propriedade, ou seja, da agroindústria. E aí, baseado nessa característica, nesse tipo de resíduo, a gente tem que falar da norma NBR da ABNT 14.004. Então, é uma norma que vai estabelecer os critérios para a classificação dos resíduos sólidos, quanto aos riscos que esses resíduos possuem, ou seja, os riscos potenciais desses resíduos ao meio ambiente e à própria saúde do homem. Então, esses resíduos são classificados de acordo com essa norma ABNT NBR 10.004. Por enquanto, alguma dúvida, Conceição? Professor, eu entrei agora, não sei, eu estava aqui o tempo todo, não tinha isso aí, nada do ter conseguido, agora que eu consegui entrar. Pronto, Jéssica, você não já tem coisa, não. Diga. Era isso que eu ia perguntar, se eu perdi muita coisa, o que tem já adiantado. Não, na verdade, estamos aí no primeiro slide, né? Que a gente vai falar na aula de hoje sobre o manejo de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas que são produzidos a partir da atividade das cadeias agroindustriais. Então, vou apresentar aqui exemplo de alguns resíduos e, consequentemente, como é que a gente pode manejar esses resíduos de forma correta para que esses resíduos não causem impacto, tanto para a saúde humana e, principalmente, em relação à poluição
ambiental. E aí a gente tem, o que eu abordei foi que esse resíduo ele tem que atuar em consonância com o planejamento de logística da empresa, da agroindústria, de forma sustentável. E não pode esquecer, né, o gerente, o dono da agroindústria, que esses resíduos eles têm que estar em conformidade com a ABNT-NBR 10.004. Como eu disse, né, repetindo aqui, uma norma que estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos. E aí a gente vai ver isso a partir de agora, né? Então, observe aí que nesse documento que eu coloco, é uma resolução do CONAMA de 25 de abril de 2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos que são produzidos, né? Então, essa metodologia, essa adoção, né, na identificação de coletores para transportar os resíduos tem que obedecer essa classificação, esse padrão de cores que vocês podem observar nesse anexo aí. Então, em azul, cor azul, são os resíduos de papel e papelão, vermelho, resíduo plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, resíduos perigosos, branco, resíduos ambulatoriais e de serviços relacionados à área de saúde, roxo, resíduos radioativos, marrom, resíduos orgânicos e cinza, resíduo geral, que não é reciclável ou misturado, ou contaminado, não passível de separação. Então, esse é o padrão de cores estabelecido por essa resolução, em que as agroindústrias têm que estabelecer em local visível, de fácil acesso para os colaboradores, os funcionários, de modo a colocar o descarte, os resíduos nesses containers, ou nesses transportadores, ou coleta, para que se faça uma coleta seletiva a partir das cores, identificando assim os diferentes tipos de resíduos. Ok? Posso seguir? Bom, essa informação aqui é importante. Independente do segmento agroindustrial, independente da cadeia agroindustrial, independente da atividade da agroindústria, todas elas farão os mesmos tipos de tratamentos exigidos pela legislação vigente. O que é que eu estou querendo dizer com essa informação? Que se a resolução prevê que a agroindústria tem que estabelecer o padrão de cores, por exemplo, para fazer o manejo ou a coleta seletiva de forma correta, todas as agroindústrias precisam adotar esse tratamento. Se a legislação ela prevê que há necessidade de tratar de forma correta efluentes líquidos, a agroindústria precisa fazer. Se a legislação obriga as cadeias agroindustriais a fazer o tratamento correto para a emissão de gases, ou como a gente vai ver mais para frente aí, mais especificamente em relação à emissão de gases poluentes, como, por exemplo, o dióxido de carbono, em função dos protocolos de Kyoto e tudo mais, a agroindústria tem que estar de acordo com essa legislação. E é o que a gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje. Então, independente da agroindústria, todas elas farão os mesmos tipos de tratamento que são exigidos pela legislação federal em vigor, de modo que a gente tenha um planeta mais sustentável. Então, vamos lá. O que é que eu estou querendo mostrar com essa imagem, com essa ilustração e com esse gráfico, né? Informação relacionada ao que a gente conhece na agroindústria como logística reversa. Vou explicar. Este gerenciamento dos resíduos sólidos, né, contempla um conjunto de ações denominadas de logística reversa, e que são exercidas nas etapas de coleta, manuseio, embalagem, armazenamento temporário e destinação final, com o descarte desses resíduos e disposição dos mesmos, seja para reciclagem, reutilização dos materiais ou a própria coleta desse resíduo e ainda, gente, a comercialização. Em muitas agroindústrias, o que é resíduo para ela pode ser matéria-prima para produção em outros segmentos agroindustriais. Então, você pode, inclusive, ganhar dinheiro com lixo, com resíduo que é produzido. E eu vou dar um exemplo aqui, como é o caso da agroindústria cervejeira, né? Então, o manejo do resíduo ou dos resíduos que são produzidos na agroindústria cervejeira. Mas, antes de falar disso, o que seria a logística reversa? Vocês podem ver aqui em azul, nessa frase abaixo, significa dizer que você precisa reduzir o impacto do lixo. Ou seja, a responsabilidade sobre o ciclo de vida do produto,
conscientizando sobre seu papel e seu compromisso frente ao meio ambiente. Portanto, o que eu quero dizer com a logística reversa é que a agroindústria ela vai produzir resíduos, mas esse resíduo ele precisa ser eliminado ou destinado de uma forma que o resíduo final seja zero ou próximo disso, de modo que você tenha esse compromisso, a empresa, a agroindústria, a cadeia agroindustrial tem esse compromisso frente ao meio ambiente, no sentido de minimizar os impactos ambientais. Então, é inevitável, na maioria das vezes, que a agroindústria, a partir dos seus processos, né, suas etapas, sua cadeia de produção, produza resíduo. Mas o importante é que você tenha essa consciência da logística reversa, ou seja, se você produzir o resíduo, qual a melhor forma de você destinar esse resíduo? Ou seja, como é que você chega a resíduo zero? Não é que você não vai produzir resíduo, mas é como é que você vai destinar esse resíduo, tratá-lo de uma forma que ele não cause impacto no ambiente. Então, observa nesse gráfico aí a projeção do número de novas cervejarias no Brasil, numa série histórica de 2004 até a estimativa para o ano 2034. Então, observe aí que, por exemplo, no ano agora de 2019, o ano passado, 44 novas cervejarias foram abertas no Brasil. E a gente sabe que o Brasil é um dos países no mundo que mais se produz e consome esse tipo de bebida. Significa dizer que, se você produz muito um determinado produto e aquele segmento agroindustrial produz resíduo, naturalmente, com o aumento de novas cervejarias no Brasil, há também um aumento dos resíduos, e é o que a gente vai ver no próximo slide. Portanto, observe aí a projeção do número de novas cervejarias no Brasil. E aí, por isso que eu deixo essa imagem. Como é que a gente pode fazer o manejo do resíduo da agroindústria cervejeira? Esses resíduos causam impactos no ambiente? Se descartar de forma incorreta, sim. Então, nesse próximo slide, eu mostro para vocês um exemplo do segmento agroindustrial cervejeiro. Então, aí eu trago o cenário da produção nacional de cervejas. Então, observe aí com essas informações que a gente tem aqui mais de 50 grandes complexos industriais no Brasil e 690 empresas cervejeiras. Isso são dados aqui extraídos em setembro de 2020. Então, são dados atualizados. Esse segmento agroindustrial, ele representa 1,6% do PIB, né, da soma das riquezas do nosso país. É um segmento importante, assim como outras cadeias agroindustriais, uma vez que geram divisas econômicas, fortalecendo a economia. Não pode ser descartado, portanto. Então, são produzidos 14,1% de litros por ano de cerveja. Então, 14,1 é um volume muito grande, bilhões, né? É um volume muito grande de cervejas produzidos por ano. Isso traz para os cofres públicos o equivalente a 28 bilhões de impostos por ano com a comercialização desses produtos. Temos aí outras informações como critério como curiosidade, né? Então, 38 mil veículos nessa frota aí, como caminhões, carretas, enfim, são gerados 2 milhões e 700 mil empregos, enfim. Aí eu trago para vocês o impacto em relação à economia. Mas, se a gente tem um grande volume de produção, naturalmente você tem um grande volume de geração de resíduos, que é o que eu trago para vocês a partir de agora aí. Então, a agroindústria, o grande volume de resíduos produzidos a partir da cadeia agroindustrial cervejeira, por exemplo, é o bagaço de malte, como a gente já vai ver mais para frente. Então, em relação a essa questão dos resíduos sólidos produzidos por esse segmento agroindustrial. Então, ela teve uma previsão legal, ou seja, há uma legislação federal que data de muitos anos. Então, como vocês podem ver aqui, a poluição por resíduos sólidos encontrou previsão inicialmente na Lei Federal de 1954, mas aí nós temos uma atualização nessa legislação e em 2 de agosto de 2010 foi editada a Lei 12.305 de 2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, esse segmento agroindustrial, ele também tem que estar em conformidade com essa legislação que é de 2010. E aí,
Mais especificamente, eu posso dizer a vocês aqui que nos termos do artigo 20, inciso 1 dessa lei, estarão obrigados a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos os produtores de resíduos sólidos de origem industrial. Então, cada segmento agroindustrial tem que propor um plano e colocar esse plano em prática de gerenciamento de resíduos sólidos, senão estará em desacordo, não estará atendendo à legislação em vigor. Portanto, no processo cervejeiro, os resíduos sólidos são gerados principalmente nas etapas de fabricação, fermentação, filtração, envase e tratamento de efluentes. Então, esse aí é o segmento da cadeia agroindustrial cervejeira, onde a gente vai observar maior volume de produção de resíduos sólidos. E como vocês já sabem, em função dessa lei 12.305 de 2010, todo segmento agroindustrial tem que ter esse plano de gerenciamento dos resíduos, senão está infringindo a lei e pode sim ser sancionado com alguma multa, por exemplo. Por enquanto, dúvidas? Ou posso seguir? Vamos lá. Pode seguir. Certo. Então, nessa tabela, eu trago para vocês aqui a quantidade de resíduos, não são todos, né? Mas aqui nós temos no lado esquerdo, né? Os resíduos, diferentes resíduos que podem ser produzidos a partir da atividade agroindustrial, como, por exemplo, levedura, terra, lodo aeróbio, polpa de rótulo, sucata de vidro, né? Garrafas que são quebradas, embalagem de papelão, embalagem plástica, embalagem de alumínio, enfim, uma série de resíduos que são gerados a partir da atividade da cadeia agroindustrial. E como eu disse aqui, ó, em primeiro temos o bagaço de malte, que é um dos itens que são utilizados como matéria-prima para a produção da cerveja. Então, qual o ponto de geração desse resíduo? Na fabricação. Qual é o volume por mês? 5.400 toneladas são produzidas desse bagaço de malte a partir da produção de cerveja nessa cadeia agroindustrial. Gente, essa tabela ela foi enviada para mim por um funcionário que trabalha em uma fábrica de produção de cerveja. Então, são dados, são números reais e muito atualizados, agora do mês de setembro, final de setembro. Então, são informações muito atualizadas no segmento. Não mexi nada nessa tabela, ele me mandou e me mostrou, Vinícius, esses são os volumes de resíduos produzidos. Então, para vocês terem ideia que a gente está falando de dados concretos, reais e atualizados, né? Então, observe aí, 5.400 toneladas por mês só de bagaço de malte, que tem aqui em sua composição, naturalmente, né? Malte e água. E aí, o que é feito com essa quantidade de resíduos? Se você pensar só no volume do bagaço de malte, vai ser descartado no ambiente. Esse é um material rico, por exemplo em carboidratos, em proteínas. Então, vai favorecer o surgimento de micro-organismos, por exemplo, e esses micro-organismos podem ser maléficos, causar algum dano ao ambiente, à saúde vegetal, animal, inclusive à saúde humana. Se você pensar em descartar isso diretamente em cursos d'água, por exemplo, piorou, né? Então, imagine o impacto ambiental. E a gente está falando de uma fábrica, de um segmento que produz cerveja, né? Imagine, eu dei o exemplo aí nos slides anteriores, da quantidade de cervejarias que a gente tem e as que vão surgindo a cada ano. Então, o volume tende a ser muito maior a cada ano que passa. Portanto, é importante ter esse plano de gerenciamento dos resíduos em função disso. Os resíduos são produzidos em grandes volumes e aí precisa que a agroindústria esteja atenta a essa informação do plano e do segmento desse plano, né? Precisa colocar em prática. Então, vamos lá. Por enquanto, alguma dúvida? Senão, esses resíduos vão causar impactos ambientais e, naturalmente, podem interferir na nossa saúde, na saúde humana, animal, enfim, e principalmente causar impacto ambiental. Alguma dúvida, gente, por enquanto? Tranquilo, por enquanto. Ótimo. Aqui eu trago nessa imagem, né, como vocês podem observar, uma ilustração, uma legenda, né, que diz respeito à questão das cores, né, separação dos resíduos em função das cores, né. Lembra aí, vermelho, plástico, verde, vidro,
marrom, material orgânico, azul, papel, amarelo, metal, e cinza, aquele que não pode ser reciclado, né? Então, em relação aos resíduos comuns e sobra de alimentos, nesse segmento agroindustrial cervejeiro, né, geram por mês cerca de 10 toneladas. Esse tipo de resíduo, neste caso, neste exemplo, é destinado para compostagem. Então, ali você vai ter a atuação de micro-organismos que podem converter aquele material em um substrato de cultivo, por exemplo, para plantas, espécies vegetais. Ou então ele é incinerado quando ele não tem uma destinação, de modo que você não deixe resíduo ambiental. Então, o que é que essa agroindústria faz? Para reduzir a quantidade desses resíduos, apostam em orientação e treinamento sobre o programa de coleta seletiva e reciclagem. Então, essa agroindústria aí, ela faz treinamentos com a equipe, né, com o pessoal, com os funcionários, para que eles consigam fazer essa separação a partir das cores dos materiais, para que depois alguma outra equipe colete os resíduos de forma seletiva e dê a destinação correta, né? Inclusive, para que a empresa não sofra, ao sofrer auditorias internas ou externas, eles possam averiguar quais são, de fato, as ações que precisam ser melhoradas ou aquelas que estão ocorrendo bem e precisam ser potencializadas. Então, são essas as ações, algumas das ações que a agroindústria cervejeira pode dar, baseado em um planejamento para os manejos de resíduos sólidos. E aí, como grande volume de produção é o bagaço de malte, olha o que é que pode ser feito também. Observe nessa imagem aí, nessas imagens, né, que você tem aqui o bagaço de malte. Ele pode passar por um processo de compostagem, como eu disse, podendo servir aí para adubo, para plantas, né? Então, observe o grande volume que é produzido aí em uma única agroindústria, né? Então, você pode, assim, dar um destino final a partir do gerenciamento, né? Há outros segmentos também que podem transformar esse bagaço aí em alimentos, tanto para humanos, né, como vocês podem ver aqui, ó, transformando... Pode falar. Eu vi um artigo também sobre suíno que está sendo reutilizado o bagaço da cevada. É o bom que já vai ter outro destino, não polui tanto, né? Isso. E por que que é utilizado para ração animal? Eu já vou falar sobre isso aqui. Mas antes, em relação à alimentação humana, como ele tem, ele pode também ser destinado para alimentação humana, como deu o exemplo aqui, ó, observe, barrinhas de cereal sendo comercializadas e por um preço que não é muito barato. Por quê? Porque apresenta nutrientes que é de interesse para a alimentação humana, né? Nos últimos anos, as pessoas têm se preocupado muito com essa questão socioambiental, com a própria saúde, têm se dedicado mais a atividades físicas. Então, a agroindústria, como eu já falei em aulas anteriores, ela tem que ter também essa conscientização do papel que a agroindústria tem frente à sociedade e com as ações que podem provocar dano ou que estimulam a preservação, a sustentabilidade ambiental, né? E em relação à ração animal, por que que pode ser destinado para gado, suíno, como você deu exemplo aí, Conceição, frango, entre outros animais? Porque apresenta um teor considerável de carboidratos e proteína. Então, você vai jogar proteína no lixo? Não. O bagaço de malte, a partir do processamento da cerveja, não serve mais para aquele segmento agroindustrial, mas pode ser reutilizado, reaproveitado na ração animal, misturando aí a outros componentes de rações preparadas, podendo seguir e servir no segmento animal, sim. Ok? Dúvidas? Não, tudo certo. Tudo bem. Ediane, você está muito quieta hoje. O que é que o microfone está com defeito? Bom, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Em relação ao manejo de efluentes. Tratar efluentes significa, na verdade, evitar a sobrecarga de matéria orgânica que a agroindústria, a cadeia agroindustrial produz, né? Então, você evita que essa sobrecarga de matéria orgânica ela seja depositada diretamente em rios, em fontes de água, né? Rios, córregos, lagos. Tem a finalidade também de reduzir o risco de transmissão de doenças. Os efluentes têm essa capacidade de transmitir doenças também, né? E agrega valor à produção animal, melhorando a condição física do solo. Então, os processos de tratamento desses efluentes podem ser físicos, químicos e biológicos. Os físicos são aqueles onde a gente
faz a decantação desses efluentes, né? Os químicos, de modo geral, você pode aplicar produtos químicos, como, por exemplo, hipoclorito, entre outros processos, né? Ou materiais químicos, né? Produtos químicos, e também tratamento biológico, onde, de fato, você vai utilizar aí, em especial, micro-organismos. Os micro-organismos vão utilizar os efluentes como matéria-prima, ou seja, de sua alimentação, ou seja, como fonte de alimentação, porque ali também é um material rico para o crescimento dos micro-organismos. Então, você vai utilizar aí bactérias, fungos, enfim. Observe essa frase abaixo aí. Indústrias e agroindústrias são as principais responsáveis pela contaminação das águas, devido ao lançamento de efluentes nos cursos hídricos sem o adequado tratamento, ou depositados de forma inadequada em solos, né? Podendo causar sérios danos ao meio ambiente. Então, quando você deposita esse dejeto, esse efluente diretamente em cursos d'água, naturalmente você está contaminando ali aquele curso d'água, e mais à frente, pessoas que utilizam essa água podem estar sendo contaminadas, porque pode ali estar sendo transmitidos, veiculados algumas doenças, por exemplo. Pode ter ali coliformes fecais, entre outras bactérias, como a Escherichia coli, entre tantas outras que podem causar doenças quando são veiculadas aí, quando são transmitidas, melhor dizendo, em função do não tratamento adequado desses efluentes. Então, é importante que se dê o tratamento adequado desses efluentes, de modo que você não contamine os cursos d'água, que a própria agroindústria pode estar utilizando essa água, né? Bom, a gente tem um modelo aqui, um exemplo de efluentes de frigoríficos, por exemplo, uma cadeia agroindustrial que pode descartar efluentes, né? Pode produzir efluentes. E como descartar, como tratar, como manejar esse efluente de uma forma correta. Uma vez que eu disse no slide anterior que as agroindústrias são as principais geradoras desses efluentes. Então, entre os tratamentos dos efluentes em frigoríficos, cita-se como mais apropriado o sistema de lagoas aeróbias seguidas por lagoas facultativas, anaeróbias. O que são essas lagoas? São espaços onde você vai destinar corretamente esses efluentes, e esses efluentes vão passar por um longo processo de decantação, ação do tempo, de micro-organismos, para que esses efluentes eles sejam aproveitados, por exemplo, como adubos, passado algum tempo, né? O correto é fazer assim, o incorreto é pegar esse efluente e jogar, descartar diretamente nos cursos d'água, e aí você vai estar contaminando, porque você vai estar colocando ali uma carga de nutrientes muito grande nos cursos d'água, né? Podendo afetar diretamente, né, a sobrevivência de peixes, né, de animais marinhos, aquáticos, e também, bem como também provocar doenças que são veiculadas com o consumo dessa água contaminada por esses efluentes. Então, na tabela eu mostro para vocês aí os diferentes sistemas e as vantagens e desvantagens. Não vamos ler tudo aqui, né, para não ficar cansativo, e a finalidade também de mostrar esses sistemas não é vocês decorarem, mas vocês conhecerem que há formas de manejar os efluentes de forma correta, não descartando diretamente, né? Então, vamos só dar um exemplo aqui. A lagoa facultativa, quais são as vantagens? Ela tem uma satisfatória eficiência na remoção de demanda bioquímica de oxigênio, tem uma eficiência razoável na remoção de patógenos, ou seja, organismos que podem causar doenças. A construção, operação e a manutenção dessas lagoas é razoavelmente simples, você tem custo reduzido de implantação e também para operar. São alguns exemplos das vantagens. Por outro lado, algumas desvantagens. Naturalmente, você vai precisar de área para construir essas lagoas, né? Então, elevados requisitos de área, dificuldade em satisfazer padrões de lançamentos restritivos, ou seja, você não pode colocar qualquer tipo de efluente. A simplicidade operacional pode trazer o descanso na manutenção, ou seja, pode crescer vegetação no ambiente, ou seja, naquele lugar onde você vai fazer o depósito. Então, e ainda também, possível necessidade de remoção de águas, porque algas são micro-organismos que podem crescer nesses ambientes também, né? Possibilidade do aparecimento de animais e insetos por conta dessa carga de nutrientes elevada, né? Então, tem aí algumas vantagens e desvantagens, mas os sistemas são esses, né? Lagoa facultativa, anaeróbia
Temos também ainda aí, mais outros exemplos, lagoa aerada facultativa, lagoa aerada de mistura completa, ou a lagoa de decantação, lagoa de maturação, enfim. Ediane, alguma dúvida? Você mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. Só interromper para ler aqui as mensagens. Enquanto isso, desculpa o atraso. Ok, sem problema. A gente sabe desses problemas, mas por enquanto, dúvidas, Conceição, Ediane, Jéssica, Vitor? Não, professor. Hoje a Conceição é a nossa porta-voz, só ela que está falando. Muito bem, Conceição. Então, vamos lá. Tá tranquilo, né, Jéssica? Bom, gente, nós temos, além também além da possibilidade de fazer o manejo correto desses efluentes, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu pergunto a Conceição, já ouviu falar, Conceição, de crédito de carbono? Já ouviu falar sobre isso? Conceição, não se esconda. Que eu lembro agora no momento não, mas eu acho que eu já ouvi falar. Já ouviu, né? Eu acho que todos aí, né? Conceição, Ediane, Jéssica, Vitor, em algum momento devem ter ouvido falar sobre essa expressão, né? Crédito de carbono ou lançamento de carbono. Então, vamos lá. O que seria esse crédito de carbono? A gente já chega lá. Olha a informação que eu coloco aí. Nossas indústrias e agroindústria, a atividade agroindustrial, ela vai gerar gases CO2, dióxido de carbono. E esses gases, eles vão causar um impacto quando lançados... Oi, pode falar. Eu já ouvi falar dos GE, que são os gases causadores do efeito estufa, né? Que são os gases do efeito estufa. Seria a mesma coisa ou parecido? Então, o dióxido de carbono é um gás que provoca efeito estufa. O GE são gases de efeito estufa, né? Então, esse CO2, quando lançado na atmosfera, ele vai se acumular. Ele vai se acumular porque nós temos uma grande quantidade de agroindústria, não só indústria e agroindústria, não só no Brasil, mas a gente está falando a nível mundial. Então, esse acúmulo desses gases na atmosfera, como vocês podem observar na imagem aqui, vai provocar aí o que a gente conhece como efeito estufa, porque a energia solar ela vai conseguir penetrar no planeta, mas ela não consegue ser refletida totalmente, ela vai ficar aprisionada uma parte aqui, porque esse gás, ele provoca uma camada, um acúmulo, e aí os gases, só um minuto, a energia solar, ela fica parcialmente retida no planeta, provocando aí aquela sensação realmente de estufa, é por isso que a gente chama de efeito estufa. Ao você adentrar em uma estufa, você consegue imaginar o que eu estou dizendo, né? Você sente aquele calor, porque o calor ele fica retido, ele não consegue sair totalmente. E o que provoca esse efeito estufa é o acúmulo desses gases na nossa atmosfera. Desculpa, pode falar. É que, assim, essa questão de efeito estufa e aquecimento global, né? Que tem as emissões de gases, leva ao aquecimento global. É porque tem essa dúvida quanto ao conceito de um ou de outro, porque o aquecimento global e o efeito estufa, tem os dois. Mas acho que tem uma diferença entre eles. Se não me engano, o efeito estufa ele é um fenômeno natural que existe para garantir a nossa sobrevivência até, né? O aquecimento do planeta. Aí, o aquecimento já é o resultado dessas ações do homem, inclusive essas emissões desses gases. Aí eu não sei muito bem, tipo, se eu estou certo ou se é o contrário. O que acontece, Ediane? Qualquer oscilação na temperatura, ela vai provocar grandes modificações, tanto em nível de oceano, ou seja, aumento de 1 grau a temperatura do oceano, ela provoca um desconforto muito grande para a dinâmica dos animais que estão ali, de corais, de peixes, sobrevivência de peixes, entre outras coisas. Sem falar do derretimento de calotas polares, que vai aumentar o nível dos oceanos, e todos esses transtornos que são um efeito em cascata, né? É claro que a gente precisa sobreviver
E para o nosso conforto térmico, uma temperatura, de modo geral, em torno de 25 graus, é o ideal. A gente sabe que existem países que a temperatura média é muito mais baixa, mas o ideal é que você tenha um conforto térmico. Para que você tenha um conforto térmico e sobrevivência das espécies, não só humanas, mas animais, você precisa de uma temperatura razoável, adequada, né? Nós não temos, por exemplo, condição de sobreviver durante longos períodos temperaturas como, por exemplo, aquelas observadas no Polo Norte, onde os ursos polares estão lá presentes. Eles estão adaptados, existem camada de gordura, né, na sua pele, que permite, inclusive, hibernar em períodos de longo tempo de frio e consumir essa gordura quando eles estão hibernando, porque a temperatura é muito alta, não tem como caçar, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, o que provoca esse aquecimento exagerado em função da atividade industrial são as emissões desses gases. Como eu disse, o Sol, a energia solar vai penetrar no planeta e ela não consegue totalmente sair, porque esses gases eles vão aprisionar. Então, você, de fato, precisa pensar nessa questão do efeito estufa, do aquecimento global. E o aquecimento global é influenciado pela emissão desses gases, por exemplo, o dióxido de carbono. Se a gente pensar, por exemplo, a nossa própria respiração, ela vai emitir CO2, mas o volume produzido por nós, seres humanos, ou até animais, é infinitamente menor do que esse volume de gases que são produzidos a partir das atividades industriais e agroindustriais. E é por isso que lá no final da década de 90, que a gente conhece como Protocolo de Kyoto, diversos países no mundo assinaram um protocolo internacional no sentido de estarem preocupados com as emissões em escala crescente nos últimos anos desses gases que provocam aí esse aquecimento global. E aí os países se comprometeram a reduzir essas emissões. Aqueles países que não conseguiram reduzir essas emissões, eles são sancionados com multas, e são multas vultuosas, assim, volume financeiro muito grande. E aí, existem empresas também que adquirem, o que eu chamei aqui, que eu perguntei, crédito de carbono. Mas antes de seguir nesse assunto aqui do crédito de carbono, Ediane, eu respondi sua pergunta? Só para não ficar com... Mais ou menos, tipo assim, eu queria, eu não sei se, tipo assim, eu queria entender se há mesmo uma diferença nesse conceito de efeito estufa e aquecimento global. Ah, entendi. Se por exemplo, o CO2, ele provoca efeito estufa ou provoca aquecimento global? Seria isso? Basicamente isso. E se tem uma diferença entre essas duas denominações, entre efeito estufa e aquecimento global, ou acaba que no final é a mesma coisa? Então, você pode encontrar até algumas divergências em literaturas, mas assim, o efeito prático de um GE, um gás efeito estufa, ele vai provocar aquecimento global. Se você quiser simplificar o seu conhecimento, o seu raciocínio, entenda que o gás efeito estufa, por exemplo, o CO2, ele vai provocar o aumento da temperatura, ele vai provocar o aumento, ou ele vai provocar o aquecimento global. Correto? Correto. Então, aí imagina que eu tenho uma determinada agroindústria que ela não consegue eliminar a emissão do CO2, do dióxido de carbono, de acordo com os protocolos estabelecidos em Kyoto, por exemplo, para reduzir os gases que provocam esse aquecimento, esse efeito estufa. Então, o que é que essas agroindústrias podem fazer? O que é que esses países também podem fazer? Eles podem comprar créditos de carbono. Como funciona isso? Observa bem. Então, uma indústria situada em um país industrializado poderá compensar, ou seja, atuar como uma medida mitigatória, compensar a sua poluição comprando créditos, ou seja, funciona como uma medida compensatória. Então, se a minha agroindústria não consegue reduzir a emissão de gases
que provocam aquecimento global, efeito estufa, o que é que eu posso fazer? Eu posso comprar créditos de carbono. Então, eu pago porque eu estou emitindo gases além daquilo que eu teria que emitir. Então, eu compro créditos de carbono. Então, para um exemplo mais prático ainda, para que vocês consigam materializar essa informação. Imagina que eu tenho uma agroindústria que ela não consegue reduzir, por alguma razão, a emissão nas taxas que deveria. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso plantar uma floresta de eucalipto, floresta de pau-brasil, enfim, eu posso fazer o plantio de muitas árvores em determinados hectares, uma vez que vocês sabem, né? As árvores têm essa capacidade de captar o CO2 e emitir oxigênio. Então, aí é uma medida compensatória, mitigatória. Então, eu posso plantar florestas, árvores, e eu posso compensar também. Outra forma seria comprar, de fato, o crédito de carbono. Por quê? Porque se eu não comprar esse crédito de carbono, não implementar medidas que vão minimizar o impacto ambiental da minha agroindústria, e principalmente, se eu não estiver atento à legislação em vigor, o que é que pode acontecer? Ser sancionado com multas. Então, está previsto no protocolo de Kyoto que o preço da tonelada de dióxido de carbono pode variar de 3 a 5 dólares. Então, se eu quiser comprar crédito de carbono, eu vou lá, eu quero comprar 10 toneladas de CO2 a 3 dólares, eu pagaria quanto? 30 dólares por 10 toneladas de CO2. Por outro lado, se eu não compro esses créditos, não utilizo medidas compensatórias nem mitigatórias, e estou emitindo mais gás do que deveria, o que acontece? Posso ser sancionado com multas. E a tonelada, como eu disse, de CO2 emitido, né, em excesso, não é muito barata. Podem ser de 40 euros, podendo alcançar cifras, valores aí de até 100 euros para cada tonelada. Entenderam como funciona esse protocolo de Kyoto e as compra de crédito de carbono, medidas compensatórias? Ficou claro? Sim ou não? Meu microfone desligou aqui, desculpa. Quando uma empresa ela paga, né, no caso, ela compra esse crédito de carbono, esse fundo ele vai ser investido em se plantar em uma floresta, ou a empresa por si só ela pode, em vez de comprar os créditos, como o senhor explicou, ela pode plantar. Mas quando ela compra, para onde vai esse dinheiro da compra? Perfeito, vai para um fundo internacional que são feitas ações nesse sentido, de estabelecer a redução dessas emissões de gases, seja através de plantio de árvores mesmo, seja através de ações de conscientização, de educação, né, medidas educativas, enfim, é convertido nesse sentido. Certo. Entendeu? O importante é que a gente precisa compreender que a gente só tem um planeta, não tem um plano B, pelo menos por enquanto, né? Não existe um plano B. Acabou com os recursos naturais do planeta Terra, a gente vai pegar uma nave aqui e vai para outro planeta, né? Por enquanto, na nossa geração, a gente não tem essa possibilidade, não. Então, são medidas que têm essa função de estimular as atividades de forma sustentáveis. Como eu disse, as agroindústrias, elas vão produzir resíduos, um desses resíduos são as emissões atmosféricas, mas o que é feito com esses resíduos? É preciso tomar cuidado, né? Porque, como eu disse, a gente tem um planeta só. Bom, estamos chegando aqui ao final desse conteúdo de hoje, né? E aí, como eu já disse, nós aprendemos praticando. Vou escolher aqui algumas pessoinhas, as que chegaram depois, né? Maiana, Ediane, vão ficar por último. Conceição, que está aí desde o início, pode ser convidada a responder, né, Conceição? Conceição, responda essa primeira questão, por gentileza. O que seria a logística reversa na agroindústria de laticínios, Conceição? Por favor. Conceição, você me escuta? Ediane, quer responder?
Todo mundo está com problema no microfone, né? Jéssica, Maiana, Vitor, Ediane, Conceição. Ninguém? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Maiana. Mariana, eu cheguei agorinha, desculpa, acabei me atrasando hoje. Assim, as indústrias de laticínios, elas poluem muito o meio ambiente por causa dos seus resíduos, né? Então, a logística reversa é encontrar alternativas para destinar o resíduo dos laticínios de forma ecológica. Vamos só colocar outros colegas aqui. Meu microfone tinha... Meu notebook está travando muito. Professor, Diga, Jéssica. meio que logística reversa no laticínio seria o que ela faz para mitigar os impactos dela, né? O que ela iria fazer com esses resíduos dela, para onde ela destina, se está sendo para reciclável, se não, e os métodos como ela faz isso. Eu acredito que a logística reversa é a agregação de valor ao resíduo, né? É você pegar o resíduo e torná-lo um subproduto. Tanto com o produto, quanto com a embalagem, essas coisas tudo. Conceição, quer falar? É basicamente isso que as meninas falou mesmo, professor. Não... Como é que se Não teria fala? nada a acrescentar? Num reinvestimento para ter menos gasto e menos impacto causar. Olha só, o conceito de logística reversa é qual? É você eliminar 100% do resíduo, né? Então, essa é a ideia, não deixar nenhum resíduo. Se a agroindústria de laticínio, por exemplo, produz grande quantidade de soro a partir do processamento de queijo, então você tem que dar um destino correto ao soro, que poderia ser, por exemplo, fabricação de ricota com soro. A alimentação também, usar na alimentação animal. Isso. Você poderia utilizar o soro para alimentação animal, entre outras ações. Mas não pense só no resíduo que é gerado diretamente a partir da atividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando que na agroindústria de laticínio, por exemplo, você pode produzir soro de leite, é uma agroindústria que produz queijo. Mas, ao produzir queijo, essa agroindústria também, ela pode emitir gases para a atmosfera, ela pode emitir uma quantidade, ela pode descartar uma quantidade de embalagens que foram inutilizadas. Então, o que é feito com esse material? Materiais de escritório ali. Então, o próprio esterco que é produzido a partir dos animais, enfim, todos os resíduos você tem que considerar. Por isso que é importante ter um planejamento adequado para o gerenciamento dos resíduos. Todos os resíduos da atividade da cadeia agroindustrial precisam estar inseridos nesse plano e colocar da primeira etapa até o último processamento, né? Perfeitamente. Da matéria-prima. Perfeitamente. Então, Sim, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Por exemplo, um laticínio que ele recebe o leite de agricultores familiares, por exemplo, que ele vai pegando, né? Que ele vai receber. Como é que ele vai ter esse controle? Ele vai ter que exigir isso das pessoas que ele recebe o produto, o leite, no caso, a matéria-prima? Temos duas sugestões aí. Como eu também já ouvi muito, tem produtor, para poder receber isso, tem que estar certo agregado no, como é que se fala? Em uns beneficiamentos, o produtor, aquela indústria só pega produto daquela propriedade se tiver de acordo as regras deles. Isso. Era isso que eu ia falar, Conceição. Então, tem duas formas, viu, Diane, de você pensar nessa questão dos resíduos. Se você não produz a sua matéria-prima, se você adquire, se você compra. Então, você pode fazer isso através do estímulo. Os produtores que apresentarem, por exemplo, matéria-prima leite com uma qualidade superior, vão ter um preço diferenciado a mais, claro, né? E como é que você faz para você diferenciar? Faz análise de leite, análise da qualidade do leite assim que chega na empresa. Associado a isso, você pode fazer visitas não planejadas na propriedade lá que você adquire o leite, para você saber se aquelas normas que são estabelecidas com os parceiros estão sendo respeitadas. Caso contrário, você começa a sancioná-los no sentido de dizer, ó, nós não vamos mais
adquirir leite da sua propriedade, porque você não está em conformidade com a missão da nossa empresa, que é reduzir os resíduos a zero ou destinar de forma correta os resíduos que são produzidos. Ok? Ok. Muito bem. Então, Ediane, já que seu microfone está funcionando, né? Me dê um exemplo de... Ok. Jéssica, Maiana, Vitor, acho que está com problema no microfone, né? Mas pensando no exemplo da emissão de gás carbônico e da compra de CO2, me dê um exemplo, Ediane, um exemplo, Maiana. E Jéssica também pode entrar na conversa aí. 3 exemplos. Um exemplo de uma empresa aqui na nossa região que poderia estar atuando nessa compra de créditos de carbono em função da sua atividade agroindustrial. Começando aí por Ediane. Eu acho que tem a Inaceres, que é a empresa aí de vizinha do IFE. Perfeito. Produção de palmito de pupunha. Isso. Maiana. Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Claro. Ô, professor, tem a Cagil, né, em Ilhéus, que tem vários trabalhos ambientais bem bacanas. Isso, com certeza. Vou repetir a pergunta. Considerando essa situação aí de a possibilidade de comprar créditos de carbono e considerando os exemplos das empresas que nós temos na região, dê um exemplo aí de uma empresa que poderia atuar nesse segmento de compra de créditos de carbono em função da sua atividade agroindustrial. Professor, o crédito de carbono, se eu não me engano, ele anda meio que de mãos dadas com a pegada de carbono, né? Que é para saber o tanto que você está emitindo, para saber o tanto que você vai poder, vamos dizer assim, vender ou comprar. Isso. Então, dê um exemplo. Uma agroindústria aqui, pelo menos da região, eu acho que seria aqui o Café Sobeso. Café o quê? Café Sobeso. Você é de onde? Eu sou de Santana. Ah, sim. Realmente não conheço a região. Pode ser sim. E por quê? A gente sabe que na agroindústria de café você produz muito CO2 pela queima lá na fornalha, né? De madeira para aquecer a caldeira e a caldeira, consequentemente, produzir o café. E eles, além do café, eles fazem polpa de fruta também. Então, acho que eles... Então, essa queima da madeira serve para aquecer a água que passa pelas tubulações também, que vão ser utilizadas na agroindústria, né? Muito Sim. bem. Muito bem. Dito isto, nós chegamos aqui ao fim dessa nossa exposição do conteúdo. Vou finalizar a aula para que a gente possa entrar em detalhes sobre a nossa atividade. Da maquete, né, professor? Isso, vamos falar sobre ela agora. Deixa eu terminar a gravação aqui. Eu tô aqui, eu passei a manhã toda conversando com meu pai. Pai, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque maquete com papelão, com isopor, com negócio, eu manjo até para fazer o desenho, assim, eu faço de boa. Mas pronto. Agora, virtual, desgrama. Deu ruim. Deixa só, antes de encerrar a aula, eu vou colocar 2 exemplos de maquetes aqui, as convencionais e as tradicionais, né? Então, antes de encerrar essa gravação, eu vou colocar também para que vocês possam deixar aí gravado e assistir em outro momento, né? Então, vamos lá. Conseguem ver? Só o joinha do senhor. Sim, consigo, sim. E agora? Agora sim. Pronto. Então, observa aí, sem a intenção, né, de fazer aqui propaganda de qualquer produto que seja, só aleatório, né, uma marca aí de hipoclorito, né, água sanitária. Então, observe aí um exemplo de uma maquete tradicional, que se a gente estivesse no campus, de forma presencial, nas nossas aulas, vocês poderiam me mostrar aí quais são os resíduos
sólidos gerados, por exemplo, em determinada indústria. Então, observa aí papelão, plástico, enfim. Então, esse é um exemplo de uma maquete convencional, quando a gente estivesse em uma atividade presencial. Observa outra maquete aí, muito mais elaborada, né? Observa aí sobre propriedade industrial, com córrego de água, para onde vai os efluentes, as opções de tratamento aí dos efluentes, né? Captação de água, como vocês podem ver aqui. Enfim, essa é um outro tipo de maquete daquelas que vocês já estão acostumados a fazer. E agora eu apresento para vocês o que é uma maquete virtual. Naturalmente, minha gente, não vai precisar ter esse nível de exigência que vocês estão vendo aí, inclusive com objetos em 3D. Então, vocês observam aqui o segmento agroindustrial, é só um exemplo aqui, né? Claro que vocês podem utilizar qual que vocês queiram, qual programa, fotografia, mas, assim, a atividade em si, eu já vou explicar para vocês qual é o tipo de maquete. Então, observa aí, reservatório de água, enfim, toda a linha de produção, e aqui está a agroindústria de modo geral. Então, é nesse sentido aí que eu gostaria que vocês fizessem uma maquete virtual. Se tivesse presente no campus, a gente tinha a possibilidade de fazer, inclusive, no próprio campus, utilizando a terra, ia ficar lá uma maquete a céu aberto, certo? Mas a gente não tem essa possibilidade nesse momento. Ok? Compreenderam aí mais ou menos como é que seria? Sim, professor. Ô, professor, o problema eu estava pesquisando, inclusive, alguns aplicativos de maquete, essas coisas. Só que os aplicativos, tudo que eu achei, tudo é pago. Então, não há necessidade... Eu estava olhando no YouTube e é bem fácil fazer no PowerPoint. Mais ou menos, né? Mais ou menos fácil fazer no PowerPoint. Isso, essa é a intenção. Deixa só... Maiana quer falar, Maiana? Por favor, fale. Jéssica e Ediane já responderam a pergunta, que eu ia perguntar essa questão, que se tem que ter algum programa para fazer lá. Não, de jeito nenhum, não é para vocês adquirirem, comprarem, pagarem absolutamente nada, essa não é a intenção, de jeito nenhum, é utilizar a criatividade. Meu pai está dando ideia de eu ver com a minha irmã para me ajudar, porque a minha irmã sabe fazer uma de maquete pelo... Ai, como é que é o nome daquele? Minecraft. Minecraft? Minha irmã faz altas maquetes com Minecraft de casa, não sei o quê. Ela é mais nova que você, né? Ela completou 18 agora, e ela faz altas maquetes, você fica viajando assim, ó, planta de casa, de modelo, ela faz tudo com Minecraft. Eu fico, caramba! Pronto, então. Meu pai mesmo, quando ele inventa alguma planta aqui que ele quer ver como é que fica, pede ela para poder fazer. Aí ela faz lá no Minecraft, fica top. Aí Pronto, já tem ele falou para uma professora pedir ajuda a ela. Auxiliar, Deixa eu só terminar essa gravação aqui para a gente continuar. Vamos encerrar a nossa gravação de hoje.